Vamos chegando, meu povo! Professora Tabita aqui juntinho com vocês para a gente dar início a mais uma aula aqui do primeiro ano de NBAZ. É isso aí. Essa aqui é a nossa aula 30.1. E a aula de hoje nós vamos falar sobre, continuando, né? Falando sobre aqueles animaizinhos que fazem aquele barulhinho gostoso e que também são importantíssimos. Nós vimos na aula anterior. Importantíssimo devido às suas produções, né? Geleia real, própolis, pólen apícola, todos esses produtos oriundos aí da apicultura são importantíssimos para o nosso quadro alimentar, para o nosso quadro medicinal, né? A gente usa aí como faz uso medicinal, eita, né? Quase não sai a palavrinha aí. Mas então nós utilizamos aí para melhorar a nossa qualidade de vida e muita fonte de proteína sendo produzida aí naturalmente por esses pequenos insetos, mas tão importantes também para a nossa produção agrícola, né? Através do processo de polinização. A gente viu isso aí na aula anterior. Essa nossa aula 30.1, o que nós vamos falar então, professora? Dos aspectos mais, vamos dizer, dos aspectos mais pontuais, né? Vamos dizer assim. Então, apicultura parte 2, nós vamos falar sobre as estruturas desses apiários, né? Os EPIs, importantíssimo. Determinadas áreas de produções, nós precisamos todas elas nós precisamos de um rigor sanitário. Ok. Algumas, de acordo com a criação que nós vamos lidar, precisam de todo um aparato para salvaguardar a nossa saúde. Porque vocês já ouviram falar que existem pessoas que são alérgicas e têm processos alérgicos muito fortes a determinadas picadas de insetos, né? E aí a gente está falando sobre um grupo de insetos muito abundante na nossa região e que, apesar, né, de nós discutimos isso tudo na aula, da sua importância ecológica, né, a sua função ecológica, econômica, nós precisamos entender que esses animais são muito sensíveis, né? Sensíveis a ruídos, sensíveis a cheiros. Então, qualquer movimento, qualquer odor acentuado próximo ali à colmeia ou próximo ao apiário pode induzi-las a ter uma reação. E aí, nisso, você precisa, então, estar bem equipado com os EPIs, né? E vamos falar também sobre a implantação. Então, abre para mim aí, diretor, por favor. Muito obrigada. Estrutura desses apiários, galera, vamos lá que a gente está recapitulando, né, alguns aspectos e enfatizando aí qual a importância disso tudo. Então, nesse processo, nós temos o que nós chamamos de equipamento, onde nós vamos estar instalando ou acomodando a nossa colmeia, tá? E esse instrumento é a caixa de Langstroth, né? Essa caixa de Langstroth, utilizada no Brasil devido à praticidade no seu manejo. Deixa eu colocar aqui. Devido à praticidade no seu manejo e as necessidades biológicas, né? Ela atende muito bem às necessidades biológicas das abelhas. Nós vimos nas aulas anteriores que as abelhas, elas têm um crescimento, né, um desenvolvimento dentro dessas colmeias e elas podem, devido a esse quantitativo que o apicultor tem que estar de olho, né, eles podem fazer fugas e aí eles vão tentar criar uma nova colmeia. Então, esse controle populacional dentro desse equipamento, desse instrumento aqui, dessas caixas, tem que ser observado pelo apicultor. Tá certo?
E aí a gente tem os instrumentos aí, além dessa caixa, nós temos o fumigador. Qual a importância desse fumigador, gente? Que nós já discutimos aí em alguns pontos. O fumigador, ela é a peça indispensável no trabalho com as abelhas, né? O uso dessa fumaça vai induzir as abelhas a ingerirem mel, fazendo com que a vesícula melífera, o seu papinho, fique cheia, o que vai dificultar a utilização do ferrão. Então, há um contraponto aí em relação a essa reação, né? O ferrão, ele vai ser liberado, vai ser ativado aí, vamos dizer assim, a partir dessa disposição da vesícula melífera. Então, quando ela está com esse canal, né, cheio da fumaça que foi aspirada aí pelas abelhas, elas vão acabar não utilizando esse seu ferrão, tá bom? Por isso que se utiliza esse fumegador. E a gente viu que existem algumas observações na utilização desse fumegador. Primeiramente, essa fumaça ela deve ser fria para não irritar as abelhas, tá? Temperaturas, por isso que elas percebem, né, a nossa aproximação corpórea, a temperatura corporal também. Então, elas já vão ali, as operárias, que são aquelas que vão ficar ali vigilantes do lado de fora, porque as operárias têm várias funções. Tem as que ficam dentro da colmeia, fazendo limpeza, higienização, tapando alguma brecha, alguma fresta que possa ter acontecido por uma queda de algum galho, né, que perfurou, fez uma abertura ali na colmeia, e aí você tem essas que também vão estar trabalhando ali dentro. Tem aquelas que vão estar diretamente alimentando ali as larvas, aquelas que vão estar ali selecionando aquelas larvas que vão originar as futuras rainhas, né? E aí e aquelas que vão fazendo o pastoreio ali, né, para poder verificar onde tem uma vegetação com flores para elas poderem utilizar esse néctar. E aí várias outras situações que elas não se alimentam somente do néctar, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente falou ali sobre o própolis, né? Que é um dos produtos a partir da apicultura. O própolis ele é feito com as resinas, né? As substâncias resinosas aí de brotos, substâncias de folhas, de exudados, né, da árvore, e aí elas capturam aquilo ali, misturam ali com pólen, misturam com cera e também com enzimas, e aí acabam produzindo ali aquele própolis utilizando para várias funções, né? Uma das funções é fechar algumas aberturas que possam ter acontecido ali dentro da colmeia, né? E também uma desinfecção, né, contra vírus, bactérias, tudo dentro da colmeia. Então, elas são bem organizadinhas, bem limpinhas e precisa ter esse controle mesmo. Então, essas operárias, então, vão estar fazendo essas variadas funções, realizando essas variadas funções aí dentro da colmeia. Então, quando você vai se aproximando, aquelas que estão ali de sentinela, vamos dizer assim, elas vão sinalizar e pode haver aí uma irritação geral, né? Então, você precisa vir com esse fumegador, já vir a alguma certa distância, aqui, ó, com pelo menos 20 centímetros de distância da colmeia, já ir fazendo essa aplicação para ir sinalizando já elas conseguindo encher o papinho para poder deixar o seu ferrão ali sem utilização, né? E aí você vai conseguir fazer todo o manuseio que é necessário. Mas isso não limita você no sentido de que você, usando fumegador, eu não preciso, então, utilizar nenhum EPI. É errado. Você continua fazendo uso do EPI, tá bom? Então, aqui a gente tem as vestimentas, né, ou indumentárias que vão compor esse EPI do apicultor. É bem característico, né? Que é esse macacão de cor clara, branca, né? O sapato, as botas, as luvas, tudo branquinho, né? A máscara, que é aquele que você vai utilizar ali porque você precisa vedar todas as fontes de entrada ou para impedir que ele chegue esses insetinhos cheguem até a sua pele, né? E possam aí, desapercebidamente causar aí um transtorno no caso de você ser picado por uma delas. As luvas, as botas, o chapéu, e deve ser usada também completa para proteger o apicultor e diminuir os riscos de ferroadas, tá bom? Então, é muito importante
o uso e para o manuseio, quando você vai fazer a troca, né, de alguns indivíduos para formar uma nova colmeia, você vai colocar numa outra caixa de Langston, né? Então, tudo isso é observado aí quando você vai fazer esse manejo, tudo bem? A indumentária é outro ponto de atenção, né? A indumentária e os equipamentos, eles não devem ser de cores escuras para não irritar, não causar... Já pensou? Logicamente, você também vai evitar aqueles picos, né? Picos acentuados aí por exemplo, meio-dia. Você não vai fazer essa manipulação, vai procurar as horas mais frescas. E para isso você vai utilizar também uma vestimenta com maior leveza, que traz o maior frescor. Não vai sair com um amarelão, um vermelho, nada disso, né? Cores brandas, amenas e o mais neutro possível é o branco mesmo, né? Para você fazer essa movimentação aí dessas caixas, tá bom? E, inclusive, fazer a coleta dos materiais que você precisa, por exemplo, como o mel apícola, né? Enfim, tá bom? O pólen apícola, perdão. Outro ponto de atenção e precaução é odores fortes que podem provocar uma certa agressividade, né? Um estado de defesa dessas abelhas, ocasionando, então, a ferroada. Então, o cheiro, a cor, barulhos, movimentos muito bruscos, né, podem induzir ou podem trazer um certo transtorno, né, fazendo com que essas abelhas tenham um comportamento mais agressivo, tá bom? Em relação às pessoas que estão ali próximo. Quem nunca, né? Quem é criança aí, as crianças gostam muito de tacar pedra, tentar derrubar a colmeia, e levar aquele enxame ali atrás de você, Deus nos acuda, não é? Então, isso não é legal, tá? Não é legal fazer isso, mas muita criança, né? A gente, quando é criança, tá meio despreocupado com tudo na vida, né, gente? Para isso tem as orientações dos pais, mas mesmo assim ainda acontecem algumas situações. Mas é isso, tá? Então, evitar esse contato muito brusco com cheiros fortes, com cores fortes, que aí vai dar ruim mesmo. Bom, agora a gente vai falar sobre as instalações desses apiários, né? Em relação a esse apiário, você tem aí, ó, apiários fixos e também os apiários móveis. Em relação a esse apiário fixo, ele é caracterizado, então, pela permanência dessas colmeias durante todos os meses do ano. Permanência das colmeias durante todos os meses do ano em um mesmo local, no qual as abelhas vão explorar as fontes florais disponíveis em seu raio de 1.500 metros, tá? Então, deixa eu vir aqui com você, para olhar aqui para você. Ó, vamos lá? Deixa eu ver onde eu vou estar aqui. Pronto. Essa lâmina é muito importante, né? Quando a gente vai falar sobre esse apiário fixo. Quando eu instalo esses apiários, tá? Deixa eu ver. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Né? Pode ter mais. Você vai fazer uma linha ali, né? Nessa linha você vai ter aí essas caixas disponibilizadas aí com o mesmo distanciamento entre cada uma delas. Só que se elas vão ficar fixas ali, se elas vão ser fixas, isso quer dizer que eu preciso ofertar durante todo o ano, ao longo do ano, independente dos fatores climáticos, essas colmeias precisam ter a oferta de flores, tá? Para que elas consigam visitar, isso tem que ter uma distância de 1.500 metros, desse apiário, a distanciamento para essa área onde você vai ter várias espécies em floração ao longo dos meses. Pode deixar comigo aqui, diretor. Isso, obrigada. Então, ao longo dos meses do ano, você vai ter nessa oferta, porque eles vão estar produzindo, eles vão estar visitando, eles vão estar se deslocando,
verificando e coletando o que eles precisam para fazer as suas produções. Seja de mel, seja de própolis, seja de geleia real, entendeu? Então, a oferta tem que estar disponibilizando sou eu, porque eu tenho que respeitar esse distanciamento que elas percorrem. E muito importante também, que nós vamos já falar também, enfatizar isso aqui, a questão do recurso hídrico. Comer sem beber é ruim. Eu preciso estar hidratando também, né? Então, esses animais, assim como todos os outros seres vivos, precisam de água e precisam de alimento. Então, eles vão lá, coletam néctar, né? E vão estar utilizando aí para a produção dos seus produtos, de variados produtos que nós vimos na aula anterior, tá? Certinho? Então, vamos lá. Continuando. Pode abrir para mim, diretor. Pronto. E no apiário migratório? Ele é caracterizado pela mudança do apiário de uma região para a outra, acompanhando as floradas. Às vezes, você pode ter uma área em que ultrapassa aqueles 1.500 metros das espécies florais. Ou seja, então eu não vou conseguir durante o ano todo, ofertar para as minhas colmeias dentro daquele espaço. E aí eu vou precisar fazer o quê? Mover. Eu vou ter que direcionar esse apiário. Então, para isso eu vou utilizar esses apiários migratórios, tá? Então, eu vou ter que deslocar, fazer esse transporte e, como vocês estão vendo aqui na imagem, normalmente você vai fazer isso no período noturno ou no finalzinho da tarde, entrando à noite, para não causar esse estresse, porque a temperatura está mais amena, não tem muita iluminação, então eles vão ficando, ela não vai causar tanta irritação nesse transporte. E aí você vai instalar esses apiários próximos, então, àquela área onde está tendo aquela floração. E aí, quando terminar aquele período de floração daquela espécie, você vai novamente fazer o transporte para uma área próxima de uma outra espécie que está também em floração. E aí você vai conduzindo isso. Então, isso aqui vai estar muito relacionado com o tamanho da sua área, com as espécies florais aí que você tem, tá? Com vistas a essa produção de mel e também a prestação de serviço de polinização, então, lavouras visando o aumento da produtividade. Isso aqui também é um ponto de atenção, que a gente tinha acabado de esquecer. Eu posso fazer a opção desse apiário migratório para atender, então, essa questão, o quesito, aí o foco não seria o apiário ou a colmeia das abelhas, a necessidade delas, mas também a necessidade da minha produção, tá? Porque eu preciso do serviço delas, que é a polinização. Então, eu vou conduzir esses apiários, aí eu vejo um quantitativo satisfatório para que eu tenha a obtenção desse serviço, polinizando aí as espécies frutíferas que seja para a minha produção, tá bom? Então, existe a prestação de serviço delas e também o quesito de estar atendendo esse distanciamento e aonde essas espécies florais vão estar dentro da minha propriedade, tá bom? Então, são duas situações. Certinho? Aqui a gente tem a visualização, então, dessas abelhas. E aí vocês lembram que... Eu acho que foi na aula anterior, não sei se nessa aula tem. Existe uma estrutura na patinha posterior das abelhas que é chamada de corpícula, né? E elas acumulam o pólen. E são esses pólenes, né, que a gente chama de pólen apícola, que elas levam lá para a colmeia, porque são fonte de proteína, são fonte de vitaminas, como a do complexo B. E aí elas levam lá para a colmeia para servir como fonte também de energia para elas dentro da colmeia, né? Então, os apicultores, eles também utilizam esse pólen que é armazenado ali nas patinhas, nessa corpícula das abelhas também, tá? É bem específico. E aqui na imagem, essa imagem está meio desfocadinha, mas tem umas que dá para a gente perceber mais isso aí.
O local a ser escolhido para a instalação desse apiário, que é o migratório, deve considerar as normas de segurança para as pessoas e animais e a disponibilidade da flora apícola e também de água. Muito importante essa observação aqui, gente. Eu tenho que lembrar que se eu estou trabalhando, né, com a apicultura, são animais que podem vir a se agitar, se irritar, entrar em um processo aí um pouco mais agressivo. E aí, dependendo da proximidade de outras atividades ou de outras criações de outros animais, isso pode ser um transtorno. Então, a gente precisa respeitar esse distanciamento de áreas com muitos barulhos, com outras criações e também com a presença humana em outras atividades. Pode ser uma fábrica próxima do local onde você está trabalhando com essa apicultura, tá? Pode ser a criação de porco, pode ser a criação de cabra, sei lá. Então, precisa respeitar esse distanciamento para não causar nenhum transtorno para nenhum dos tipos de criações, nem para as abelhas, nem para as abelhas, nem para outros animais e também para os outros seres humanos, né? Para os seres humanos, para outros não, para os seres humanos, tá bom? Que não estão diretamente relacionados com a atividade da apicultura. Tudo bem? Vamos seguindo. E aí, aqui a gente tem, ó, as abelhas, elas são maravilhosas, né, gente? Elas conseguem se alimentar, né, tirar aí o néctar e também essas substâncias resinosas aí de outras estruturas vegetais para essas produções variadas que nós comentamos nas aulas, né? E elas vão aí percorrendo esse percurso, fazendo esse percurso, normalmente elas vão sinalizando para as outras, né? Elas vão sinalizando, deixando um rastro de feromônio que vai atraindo e conduzindo e orientando aonde está essa fonte de alimento e também aonde está a fonte de recurso hídrico que elas vão precisar também para sanar as suas necessidades fisiológicas. Então, há todo esse comportamento. Elas são animais sociais, né? Animais sociais, então tem uma hierarquia, tem todo um padrão de atividades dentro dessa sociedade. Muito bem respeitado, muito bem equilibrado, e elas trabalham e fluem tudo muito bem, né? O que vai fazer com que elas migrem ou façam um estágio de fuga num apiário é o número da população delas dentro dela. Quando o nível da população está muito dentro da colmeia, o que vai acontecer? Elas vão ter que, instintivamente, elas vão procurar fazer uma outra. E aí, por isso, elas fogem, aí levam ali, aí a rainha vai começar tudo de novo, né? E isso pode acontecer e elas fugirem para a mata, né? A floresta novamente, tá bom? O que você precisa evitar. Observe as fontes de néctar e pólen. O local a ser escolhido deverá ter flora apícola abundante que vai fornecer o néctar, que é a matéria-prima para a produção de mel, e o pólen, que é a fonte de proteína e vitaminas para a alimentação das abelhas, como a gente falou ali da corpícola, onde elas vão armazenando esses pólens, tá bom? Então, tanto o néctar quanto o pólen precisam estar disponíveis, né, a partir dessa floração apropriada para essas espécies de abelhas e ambas, tanto a vegetação quanto esses animais, vão ser supridos em suas necessidades, porque as abelhas são importantes para o processo de polinização, ou seja, para auxiliar, né, o processo de reprodução dos vegetais e também, em contrapartida, as espécies florestais vão fornecendo, né, esse néctar, esse pólen, que vai servir aí como alimento e produção aí do mel para as abelhas. Tudo bem? É uma relação maravilhosa que foi estabelecida aí ao longo do tempo, né? O processo evolutivo aí. O apicultor, ele deve fazer o levantamento da flora apícola existente em sua região para planejar suas atividades ao longo do ano. Então, isso aqui é muito importante.
Eu já trabalho ali com maracujá, eu trabalho com como é, meu Deus? Café, né? Eu tenho várias espécies na minha propriedade que produzem, né? São angiospermas, então produzem as flores, eu tenho períodos florais ali, e aí muitas delas vão precisar desses agentes polinizadores, no caso da abelha, porque existem outros agentes polinizadores, né? Tudo bem, a gente já viu isso aí lá na biologia. Mas eu preciso fazer esse levantamento. Ele é o suficiente, preste atenção, eu verifico o quantitativo populacional dessas espécies que vão ofertar, né, vão servir aí para a apicultura que eu estou pretendendo instalar dentro da minha propriedade. Se não for, eu vou precisar trabalhar essa questão, né, antes, para que eu tenha um quantitativo, respeitando aquele distanciamento, para que eu decida aí quantos apiários eu vou instalar dentro da minha propriedade e também se eu vou ter que optar pelo móvel ou pelo migratório, tá certo? Então, são definições que você precisa estabelecer antes de você vir a implementar mesmo, de fato, essa atividade de apicultura, tá certo? Com o auxílio da tabela, ele deve anotar os nomes dessas plantas, o mês ou os meses de ocorrência das floradas. Por quê? Quando eu faço esse levantamento, quais são as espécies que eu tenho na minha propriedade que podem me auxiliar ou que vão necessitar dessa polinização através dessas abelhas que vão, então, aí fazer essa oferta desse produto para as abelhas, como alimento para elas. Eu preciso quantificar, identificar e saber se eu vou realmente ter, durante todos os meses do ano, essas floradas, certo? Para que eu tenha, de fato, o fornecimento desse pólen ou do néctar para as minhas abelhinhas. Observe as fontes de água, gente. Aqui é um ponto muito importante. A água, ela é essencial para o bom desenvolvimento dessas colônias. Os locais com água parada devem ser evitados, pois podem ser focos de doenças. A gente sabe muito bem disso que, deixa eu vir aqui com vocês agora, a gente sabe muito bem que, em se tratando de água, ao longo das nossas criações que nós trabalhamos até agora, né, já lá desde a primeira unidade, a segunda unidade que nós estamos aqui quase finalizando, nós falamos sempre da importância da qualidade do recurso hídrico, tá? Quando eu estou disponibilizando isso para uma criação. Evitar doenças, que a gente sabe que a água é um veiculador, né, de muitos micro-organismos que podem ser patógenos, e que até as algas, né, dependendo da quantidade ou de alguma poluição nessa água, podem ter um crescimento, né, da sua população nessas algas, produzindo aí toxinas numa quantidade que seja ruim para a fauna que está inserida ali e, inclusive, para aquelas que vão se utilizá-la mesmo como, não como meio ou recurso, o ambiente onde eles vão estar vivendo, no caso os peixes, os crustáceos, enfim. Mas também como fonte de recurso alimentar, porque é um recurso alimentar, a água é um recurso, né, alimentar também, tá bom? Para sanar, então, todos os seus processos fisiológicos. A gente sabe que a água é nela que todos os processos metabólicos, e a gente já viu isso na biologia, os processos metabólicos são realizados em contrapartida com a presença dessa água e para o fornecimento de quê? Energia, exatamente. Então, cada organismo existente, cada animal tem um tipo, né, cada ser vivo tem um tipo de processo metabólico que vai respeitar a sua fisiologia, que vai respeitar o seu tamanho corpóreo, né, e a sua função dentro de todo um ambiente, né, cadeia alimentar e tudo assim. Tudo isso mais, tá bom? Vamos lá, continuando. Pode abrir para mim, diretor.
A fonte de água não deve estar a uma distância superior a 200 metros. Ok. A floração, as espécies florais, elas têm que estar em uma distância de 1.500 metros. Já o recurso hídrico não pode estar superior a 200 metros, que é já catalogado, identificado o distanciamento que é percorrido por essas abelhas atrás, né, dessa fonte de água, tá bom? Em locais com escassez de água, deve-se instalar bebedouros. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra quando nós estávamos falando sobre caprinocultura, ovinocultura, né? Própria suinocultura, deixa eu ver o que mais. Todas as criações que nós abordamos aqui nas aulas. Quando eu disponibilizo, diretor, se você puder deixar aqui atrás para mim, por favor. Quando eu disponibilizo, ok, bebedouros, qual é a situação que eu preciso ter? Se você já teve, se você coloca na sua área aí aqueles recipientes para você atrair beija-flor, para você atrair algum pássaro, você não precisa ter higienização desse instrumento? Então, como ele está sendo utilizado, ele não é natural, não é uma fonte natural, então eu estou colocando para um determinado fim. Estou auxiliando? Estou, né? Porém, eu preciso ter higienização. Evitar resíduos, acúmulo de poeira, de sujeira, que aí os germes vão agir e podem estar trazendo algum processo infeccional para esses animaizinhos, tá? Que estão ali tentando saciar uma necessidade fisiológica deles. Então, é responsabilidade da gente. Então, quando a gente não tem esse recurso hídrico, aí tudo bem, você vai instalar esses bebedouros, mas com a observação aí, com um ponto de atenção bem grande, tá? Ponto de exclamação bem grande, que você é responsável, então, pela higienização e substituição, quando devido, desses bebedouros, tá bom? Coisinha muito pequenininha, né? Porque elas são abelhinhas, tá bom? Mas aí você vai distribuindo aí ao longo da área para poder você auxiliar nesse processo. Sempre, se a gente está falando que o recurso hídrico natural tem que estar a um distanciamento de 200 metros, não pode passar disso, eu tenho que colocar esses bebedouros também respeitando essa orientação, óbvio, né? Tá certo? Galera, é isso aí. A gente vai finalizando a nossa aula aqui, bem gostosa. A gente gosta muito de falar sobre abelhas, né? Essa apicultura, esses animais tão importantes aí para a nossa flora, para a nossa fauna também, tá bom? E para a nossa saúde. Mas a gente te aguarda, então, para uma revisão rápida para a gente chegar nas atividades, tá bom? Tchau, tchau!